Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre artes em ciências. Ai, professora, mas que tem uma coisa a ver com a outra? Tem muita coisa que tenha relação entre ciências e artes. Então, a Valeriani 2021, ele vai falar para a gente que o papel da arte na educação de forma geral, não só na educação científica, que é um estudo artístico que vai auxiliar o aluno a desenvolver e a trabalhar várias características, como foco, concentração, disciplina, imaginação, senso crítico, criatividade, resiliência, além de aumentar o repertório cultural e histórico do estudante. Então, toda vez que a gente traz a arte para dentro da sala de aula, a gente está contribuindo para tudo isso no desenvolvimento do ser humano que a gente está ali, sendo responsável por ele. Além de ser uma forma divertida, descontraída, da gente aprender alguns conceitos, alguns conteúdos. Então, eu trouxe aqui algumas dicas do que usar dentro de ciências. Então, a primeira arte que eu trouxe é um quadro da Tarsila do Amaral, que chama O Vendedor de Frutas, de 1925. Então, mostra aí uma artista brasileira que fez parte de um movimento aqui no Brasil, né, muito importante, o modernismo, a Semana de Arte Moderna. E a Tarsila do Amaral, ela retrata nesse quadro uma parte ambiental, né? Tem ali um rio no fundo, e tem ali uma pessoa num barco vendendo frutas. Mas com o que eu vou trabalhar isso em ciências? No Fundamental 1 e no Fundamental 2 também, a gente trabalha a questão de uma alimentação saudável, né? Os nutrientes, quais são as fontes de nutrientes, o que a gente tem que consumir para suprir as necessidades do nosso organismo. E eu já vi trabalhos de professores que trabalham no Fundamental 1 fazendo uma releitura desse quadro. Então, trabalha essa questão da alimentação, do regionalismo, né, que mostra ali algumas frutas que a gente tem aqui na nossa região, que a gente consegue consumir fresca, que vai estar fornecendo para a gente fibras, vitaminas, sais minerais. E aí pede para o aluno fazer aquele desenho, né, mas da sua forma. E eu já vi também professores fazendo painéis. Então pega aqui essa parte de baixo, o barquinho, faz um tamanho bem grande e coloca o aluno no lugar do vendedor de frutas. Fica muito bonitinho, principalmente com os menorzinhos, né, do Fundamental 1, da educação infantil. E é uma forma da gente estar trabalhando arte também no conteúdo de ciências. Outro quadro da Tarsila do Amaral é a feira. Tem a feira 1 e tem a feira 2. Os dois podem ser trabalhados também no conteúdo de ciências. Eu trouxe aqui o exemplo da feira 1 de 1924. Então também dá para trabalhar a questão da alimentação. Mostra aqui nesse quadro uma diversidade de cores. Então são várias cores que a Tarsila aproveitou aqui para trabalhar. E é uma coisa também que tem uma relação com o conteúdo do sistema digestório, quando a gente está ensinando lá no 8º ano sobre a nutrição, que vai estar entrando nesse sistema digestório, onde é que vai acontecer, no estômago, no intestino. E uma das coisas que a gente sempre fala na aula é que quanto mais colorida a alimentação, mais completa e mais saudável ela é. Então, aqui nesse quadro da Tarsila, a gente consegue trabalhar bastante essa questão. Outro artista brasileiro que a gente consegue aproveitar a arte dele para estar tratando de assuntos científicos dentro da ciências da natureza é o Cândido Portinari. Esse aqui é o quadro Retirantes, de 1944. Então, ele mostra uma família. Então, tem aqui uma família. E aí a gente consegue extrair dali várias situações, vários conteúdos. Então, mostra um lugar que é um semiárido, um lugar mais seco. Então, quando a gente está ensinando biomas, dá para falar do bioma lá da Caatinga. Eu falo, olha lá como é que é, né? Como é que vive a população ali nesses lugares mais secos. A gente consegue observar que as pessoas estão tanto quanto pálidas, né? Tá com
com uma expressão, uma face de pessoas que estão ali numa certa situação de subnutrição. Então, como é que funciona essa divisão dentro do Brasil, né? Todo mundo tem acesso aos mesmos alimentos. Como é que é nesses lugares mais secos do Brasil? Mostra que uma criança com uma barriguinha bem inchada. Então, quando a gente está tratando das doenças negligenciadas no 6º ano, no 7º ano, no Fundamental 1, também dentro do sistema digestório, quando a gente está lá falando sobre intestino, a gente também consegue usar esse quadro para mostrar que é um problema que tem, né, muito tempo e que, se não fossem negligenciadas essas doenças, talvez a gente não teria nem retratado numa obra de arte. Então, também é outra questão que dá para trabalhar com Cândido Portinari. Agora, trazendo um artista que não é brasileiro, mas muito famoso também, o Edvard Munch, que ficou famoso. A gente sempre escuta esse nome associado ao quadro dele de 1893, O Grito. E uma dos quadros que ele fez, que a gente consegue abordar com conteúdos de ciência, é esse aqui de 1919, do Autorretrato. Acredita-se que ele estava com gripe espanhola quando ele fez esse autorretrato. Então, mostra ele sentado, mais debilitado, com uma expressão mais de sofrimento. E trabalha-se, né, esse quadro quando a gente estiver falando lá para os alunos, no 7º ano do Fundamental 2, por exemplo, quando a gente estiver falando sobre as endemias, as pandemias, surtos, o que é a diferença desses conceitos, como é que se dá a transmissão dessas endemias, dessas pandemias. Então, mostrando que ficou retratado, né, há muito tempo atrás, através de uma tela de um artista famoso no mundo das artes. Além de quadros, outra dica que eu estou trazendo nessa videoaula é sobre a poesia. Tem como eu usar poesia nas ciências? Tem. Trouxe aqui um exemplo do Augusto dos Anjos, também um artista brasileiro, que deixou uma contribuição muito importante para a nossa literatura, e eu gosto muito desse poema dele, chama A Árvore da Serra. As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice mais calma. Meu pai, por que a ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs almas nos cedros, no junquilho. Esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse e ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Então, é uma poesia que vai trazer para a gente alguns conceitos biológicos. Então, mostra ali a importância de manter os fragmentos florestais em pés, né? Trabalhar com conservação. Então, a gente trabalha conservação no Fundamental 2, quando a gente está no 7º ano e no 9º ano, falando sobre a preservação da biodiversidade, a importância da biodiversidade para os seres vivos. A gente consegue colocar uma poesia dessa no início da aula, questionar o aluno, falar, e aí, o que vocês acham que está falando essa poesia? Por que quando a árvore caiu, o moço nunca mais se levantou? Então, a gente consegue extrair da literatura alguns conceitos relacionados à ciência. E, para finalizar nossa aula, eu trouxe 2 dicas de música que eu uso nas minhas aulas e que costuma causar o encantamento dos alunos quando vai tratar de alguns assuntos. Então, a primeira música é Óculos, do Paralamas do Sucesso. Eu trabalho essa música quando eu estou ensinando no 8º ano sobre os olhos. Então, a gente escuta essa música na sala de aula e aí tem um questionamento, né? Qual que é a importância dos óculos? Trabalha-se o bullying em sala de aula. Por que o colega que usa óculos às vezes recebe um apelido que não gosta? Então, a gente consegue, a partir dessa música, a partir dessa letra, trabalhar ciências também.
E a outra música é do Gilberto Gil, que fala sobre reflorestamento, da importância de manter em pé o pouco que ainda resta, né, sobre os fragmentos florestais. Também trabalhando aí, quando a gente está trabalhando biomas, conservação, biodiversidade, dá para trabalhar. É uma música bem bonita. Quem tiver a oportunidade, dá uma pesquisada aí na internet para escutar as duas e ver a potencialidade de usar essas duas dentro do conteúdo de ciências. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas. Deem uma gulgada aí depois, procurem mais poesias, mais músicas, mais arte sob tela que possam estar contribuindo nas suas aulas. Eu costumo usar isso nas minhas aulas e o resultado é sempre muito positivo. Espero vocês para as nossas próximas aulas. Até mais!